E aí galera, tudo certo? Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso canal. Aqui quem fala é a Naone_NB. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas já ouviram falar, porém, poucas pessoas realmente entendem. A gente vai falar sobre os 7 pecados capitais. Primeiro, a gente vai falar sobre a soberba. Soberba é nada mais nada menos do que aquela pessoa que é orgulhosa, que sempre acha que está certa, nunca está errada. Esse tipo de pessoa tem aquele orgulho lá em cima, você não sente praticamente nenhuma vontade de conversar com ela pelo fato de que tudo que você for conversar com ela, ela tá sempre certa. Tudo ela tá certa. Na Bíblia diz que pessoas que são soberba faz com que Cristo se afasta dela. Já revertendo isso, fazendo com que Cristo se aproxime da gente, diz na Bíblia que a pessoa que é de coração humilde, Cristo se agrada disso, Cristo se aproxima disso. Porque esse tipo de pessoas que são humildes são as pessoas que pecam e que assumem o seu erro, falando com Cristo, dizendo que está errado e que depende dele. Segundo pecado é sobre a avareza. Normalmente, esse tipo de pessoa sempre pensa no dinheiro, sempre em bens materiais. Ele é apegado emocionalmente com coisas da terra. Ele acaba se esquecendo de Cristo, substituindo a sua graça pelos bens materiais. Em Provérbios diz que essa pessoa, ela acaba se esquecendo do céu, ela acaba se perdendo com as coisas do mundo e focando nas riquezas da terra. Então, essa pessoa avarenta, ela normalmente tem uma condição financeira super bem, porém ela nunca se contenta com o que tem, sempre quer mais dinheiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar essa pessoa avarenta, porque é um pecado silencioso, mas ele tá aí, batendo na porta. Em terceiro lugar vem a luxúria. A luxúria é quando a gente acaba deixando com que os desejos da carne comecem a tomar controle da gente. É quando uma vontade vem e a gente literalmente faz por ela. Só que em Coríntios diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então a gente tem que ter controle sobre os nossos desejos, controle sobre o que queremos e não envergonhar Cristo, não envergonhar a palavra está aí para ser pregada e temos que ter o controle sobre a nossa mente e sobre as nossas atitudes. A luxúria, ela é um pecado de desejo, de mentalização. Você acaba pensando coisas que você não deveria e com isso você tem que ter o controle sobre os seus próprios pensamentos. Em quarto lugar, vem a inveja. A inveja é quando a pessoa começa a querer aquilo que o outro tem. Começa a vir as perguntas para Jesus perguntando: por que fulano tem isso e eu não tenho? Começa a vir aquela vontade de ter aquilo que o outro tem. A gente normalmente deveria ficar feliz pela conquista do outro, mas começamos a cobiçar o que o outro tem. Então, isso é quando a gente começa a se esquecer da verdadeira humildade, da verdadeira consideração pelo próximo, de ficar feliz por mais que não é nosso. Isso é ser humilde pelos olhos de Cristo. E a gente tem que ser assim, porque a gente ser invejoso não vai levar a nada e a gente precisa ter experiências com o tempo. Talvez aquilo que fulano tem não é pra mim pelo fato de eu não ter experiência com Cristo e não ter o tempo correto de ter as coisas. Em quinto lugar, vem a gula. A gula, ela não é necessariamente somente de comida. Ela também vem do excesso de informação que a gente pode ver na internet, no excesso de jogos, no excesso de muitas coisas que a gente acha que não é, mas é. A gente tem, por exemplo, como a comida,
que é o que sempre a gente sabe, que tem muitas pessoas que, né, são um pouco acima do peso e muitas delas, elas não comem pela fome, ela come para tampar algo que faltou na vida dela, ou talvez quando ela está triste e aí ela não sabe o que ela vai fazer e aí ela come no lugar, ao invés de resolver o problema. Ela acaba comendo em excesso sem ter a fome, sem o seu corpo precisar, ela acaba comendo em excesso. A gula é isso, é coisas em excesso. Em sexto lugar vem a ira. Quem nunca acabou conversando com alguém enquanto estava naquele momento de raiva e acabou falando o que não gostaria de falar? A ira, ela é a raiva que começa a tomar controle da sua vida. Então, quando você está naquele momento de raiva, você começa a falar coisas que você não gostaria de ter falado. Um conselho que eu dou que é, quando você estiver naquele momento que você está começando a ficar com raiva, para que você não cometa o pecado da raiva, você saia do ambiente que você está, naquele momento que você está com raiva, você saia e você vai para outro lugar aonde você começa a se acalmar. Porque se você ficar naquele mesmo ambiente, você vai começar a ficar com muita raiva e vai acabar falando coisas que você não gostaria de ter falado. E aí você vai evitar de magoar a outra pessoa e de depois ficar aquele ambiente chato que você não gostaria que ficasse. Em sétimo lugar vem a preguiça. Preguiça é quando deixamos de fazer algo que a gente deveria fazer. É quando a gente acha que dá muito trabalho e a gente fala, não, deixa pra depois que a gente faz. A preguiça é isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com esse pecado pelo fato de que talvez a gente fica remediando, eu posso deixar de fazer essa prova depois. Eu posso deixar de fazer isso depois. Só que a gente vai deixando e talvez os seus sonhos dependam disso e você só tá deixando. Pra você ganhar algo que você tanto almeja, você só tá deixando pra lá, tá entendendo? Tipo, o momento que você procura um trabalho e você fala, nossa, depois eu procuro, e você vai falando depois, e você só vai precisar cada vez mais. Então a preguiça, ela precisa ser combatida. Por mais que é difícil, por mais que você, nossa, o desânimo, mas você tem que fazer. A preguiça tem que ser vencida. Pessoal, a ideia do vídeo não é fazer com que você critique ou aponte o dedo para alguém. E sim, é fazer com que você olhe, examine e perceba se algum desses pecados você está cometendo e tentar melhorar. Porque como a gente é pecador, a gente está destinado a fazer o pecado, então a gente tem que se autoexaminar e tentar procurar melhorar. Porque o pecado ele existe e a gente está aqui na Terra e infelizmente a gente comete o pecado. Os 7 pecados que foram citados, eles são o início para todos os outros pecados. A partir do momento que você comete esses pecados, você começa a cometer outros pecados que você não sabia. E com todos os pecados que foram citados, quais vocês acham que é o mais difícil de não cometer? Comenta.